Eu gostaria de saber do senhor qual a sua posição sobre o índice de desemprego atual no Brasil. Se trata de um país com enorme potencial, um território muito grande, uma população muito grande, mas há muito desemprego. Em São Paulo há muito desemprego, no Rio de Janeiro. E eu queria saber, o senhor, uma vez na presidência, o que efetivamente o senhor iria fazer para acabar com esse problema visivelmente desnecessário no Brasil. Antes, um comentário. Excelente pergunta. Porque objetiva, clara e me permite falar sobre o projeto, um pedaço. Né? Não é sobre os outros candidatos, que não é. Excelente pergunta. O nome do senhor, do rapaz? Do Ricardo. Do senhor Ricardo. Excelente pergunta. Obrigado pela pergunta, que dá oportunidade, me dá o ensejo de definir. Veja bem, nós temos hoje números calculados. No Brasil, tudo que é estatística, a gente... Para qualquer estatística, a gente olha com desconfiança, né? Mas nós temos cerca de 10 milhões de pessoas desempregadas. Como corrigir o problema? Por etapas. Primeiro, hoje não pode haver investimento. Porque, repito, de cada 3 dólares arrecadados pela União, 1 dólar vai para a especulação. Porque é muito melhor aplicar em qualquer setor, em qualquer região do setor financeiro, do que aplicar na produção. Então, o corte será drástico na especulação. Isso eu já disse diversas vezes, em todos os programas. Quer dizer, as taxas de juros que normalmente são embutidas nos custos dos produtos, claro, qualquer empresário faz isso, ele não é burro, ele não é oligofrênico. O empresário, ele tem uma empresa e ela visa a lucro. Se ele, mesmo não precisando de ir a banco, a nenhuma fonte de capital, que não seja o dele, mesmo não precisando, se ele trabalhar com juros menores, ele está perdendo dinheiro. Os outros ganham, então ele embute. Ou ele diz, bom, então não vou cobrar tal cara, pego meu dinheiro e aplico. De qualquer maneira, a produção dele diminui. Então, a primeira coisa é essa, é lutar contra a taxa de juros. Primeira não, são muitas. Existe então uma lei do deputado Fernando Gasparian que estabelece em 12%. A Constituição, peraí, mas é Constituição, o que o senhor está dizendo é constitucional. E alguém respeita a Constituição do nosso país, voltamos à lei, à ordem. Mas bem, eu vou mais longe, eu vou para os níveis internacionais, 6%. Vamos parar com essa história do Brasil ser cassino de milionário, entendeu? Quem quiser fazer cassino vai fazer lá fora, aqui não. Se nós chegarmos aqui, vai ser um país de produção. Então, primeiro, em acabando a especulação, e os empresários sentindo e vão sentir que estão diante de um governo, de um Estado forte, de um Estado que está preocupado com a produção, que não é socialista, é um Estado social, é um Estado preocupado com a sociedade, que ele vai atuar a favor daqueles que perdem na competição. Sim, porque alguém tem que olhar por eles, alguém tem que olhar pelo pobre cidadão que não conseguiu vencer, alguém tem que lhe propiciar a escola pública, alguém tem que lhe dar o hospital público, e é o Estado. Agora, o empresário vai ter estímulo. Primeiro, então, taxas de juros as mais baixas possíveis. Não aquela fantasia do cruzado, levando a zero. Não. Nível internacional, 6%. 6% ao ano. E não 20, 30, como se faz hoje, nessa orgia que aí está. Muito bem. Segunda medida, a pergunta excelente do jornalista. Segunda medida. Nós vamos investir maciçamente na educação do povo. Porque investindo na educação, nós formamos mão de obra mais qualificada. Que nós temos esse problema hoje. Nós temos hoje uma massa enorme de pessoas que tristemente não sabem fazer nada. Terão que ser aproveitadas pelo Estado em algo parecido com aquilo que Roosevelt fez, o New Deal. Quer dizer, pequenas obras, para tirar esse desemprego. Terceira medida, uma reforma tributária gigantesca que diminua o peso, o ônus das empresas. Eu citei ainda agora, nós temos, todo mundo sabe, mais de 50 tributos. E não há empresário, por melhor que ele seja, que aguente isso. Então, hoje, qualquer empresário, qualquer pessoa sabe, bem informada, que o que mais pesa para o empresário não é a folha de pagamento, não é o que ganha o pobre trabalhador, é o imposto. Então, vamos reduzir. Como? É a ideia do imposto único, só que ele não é aplicado de uma vez. Passaremos numa etapa para 4 impostos, 2 federais, 1 estadual, 1 municipal, depois chegaremos a ele. Quer dizer, que é do qual já existe uma amostra pequena no IPMF, já está. Passaremos para ele. Aí sim, unificando, e o modelo do imposto único se encaixa muito melhor na nossa tese do PRONA de centralização doutrinária do que no modelo do outro partido, que não tem nada a ver com isso aqui que eu estou dizendo. Então, chegando assim, quer dizer, todos pagam impostos, nós pouco a pouco iremos absorvendo a economia informal, que é gigantesca. Talvez em torno de 40% do produto interno bruto, para um produto interno bruto de 450 bilhões de dólares, talvez 180 bilhões estejam por aí. Funciona até como amortecedores, por isso que não existe hiperinflação, não chegou em nenhum momento, porque há toda uma capa de amortização, a economia informal. Mas essa economia informal vai sendo absorvida pouco a pouco, porque ninguém gosta de estar na rua sem garantia previdenciária. Então, a carga tributária, veja só, vai diminuir para a empresa, para quem paga, mas ela vai aumentar, porque a base de arrecadação vai aumentar. E vai aumentar com satisfação, haverá auditoria plena, não é essa farsa que aí está,
de CPI de Congresso que só é instalada quando o elemento da máfia lá de dentro denuncia. Por que ninguém denunciou antes? Haverá um sistema de auditoria permanentemente instalado, fiscalizando-nos, fiscalizando o próprio governo, porque se nenhum de nós está com interesse de nenhuma vantagem espúria, a não ser endireitar o Brasil, por que não criar a auditoria plena desde o início, desde a implantação? Então haverá investimento, respondendo a ele. Com investimento existe produção, com produção existe emprego, com emprego existe salário, havendo salário, há consumo, havendo consumo aquece a economia. Aí o empresário poderá dizer, bom, mas aí os preços caem, é verdade também, o markup, quer dizer, aquilo que ele ganha em cada unidade diminuirá, mas ele venderá mais. E o país se levantará, sem dúvida. Muito bem. Nosso tempo está terminando. Eu queria colocar uma última questão de ordem do colunista econômico do Jornal da Tarde, Celso Ming, que tem uma questão para o senhor. Questão de ordem para o candidato Enéas. O Plano Real é bom ou ruim para o país? O Plano Real é uma farsa. O tempo agora ficou aqui ser desenvolvido. Mas não são só 15 segundos. Eu sei, mas com 15 segundos aí eu teria que me preparar. Eu nunca disse que era um gênio. Os 15 segundos eram decorados, né? Preparados previamente. Por que é uma farsa? Vamos tentar ser bem sintéticos, vamos tentar usar a capacidade de síntese. O plano que aí está não é econômico, com todo respeito ao jornalista que é um economista conhecido. O plano que aí está é político. Ele visa a eleição, não conseguirá, evidente, mas visa a eleição de Sua Excelência o ex-ministro. Por que ele vai falhar? Admitindo que tudo desse certo, tudo, ou seja, que não existisse inflação em real, e ela vai haver, já se prevê 3 a 5, 5 a 7, né? Se tudo desse certo como eles preveem, já existe um hiato gigantesco entre preços e salários, porque ficou tudo solto no que concerne a preços. O senhor se recorda, os preços ficaram soltos na primeira etapa, foi todo mundo avisado, olha, vai aumentando, depois veio a RV, vai aumentando, todo foi aumentando, aumentos absurdos, de 100%, de mais de 100% em remédios, e então, mesmo que desse certo, que Sua Excelência fosse eleito, que isso é o que a gente chama de dar certo, haveria um hiato enorme, o poder aquisitivo está o menor possível do povo, e é natural que logo depois não haja receita, também com a desvalorização artificial que eles vão fazer, vão fazer câmbio fixo, vão manter o dólar, né? E esse dólar vai ficando artificialmente baixo, né? Para dizer que o dólar é igual ao real, é o que está sendo dito aí, né? Então o que é que vai ocorrer? Vão queimar reservas. Vamos pintar o cenário, se, na última hipótese, isso dá certo, quer dizer, isso dá certo, falando politicamente, Sua Excelência ser eleito, ele diria, não há recursos, nós temos que agora ter recursos, obter, vamos privatizar, vamos vender tudo que o Brasil tem. Haveria, se Deus quiser não haveria uma privatização selvagem. Privatizar-se-ia até o ar atmosférico que nós respiramos. Esse é o panorama negro que se descortinaria se Sua Excelência fosse presidente. Agora, não vai dar certo, nem politicamente, e economicamente isso é um fiasco. É um fiasco. Por quê? Que plano econômico é esse que não visa a uma distribuição de renda? Que plano econômico é esse que põe lá embaixo o poder de compra e permite que oligopólios, monopólios continuem do mesmo jeito, fazendo o que querem? Isso é uma farsa. Doutor Enéas, infelizmente o nosso tempo acabou. O senhor falou mais aqui do que durante toda a campanha política a que o senhor teve direito no horário gratuito e talvez tenha falado mais do que os minutos que o senhor vai ocupar no horário político. Eu agradeço a presença do senhor, desejo boa sorte ao senhor nessa campanha política e questão de ordem volta na próxima quinta-feira, sempre logo depois de Clodovis abre o jogo. Uma boa noite, até lá. YB 518 TV Corcovado, canal 9, Rio de Janeiro. Bem forte, de segunda a sexta, 15 para o meio-dia. CNT, Central Nacional de Televisão.